Vamos agora analisar essas actions aqui de cima, tá? Iniciando por selecionar certificado. Então, ao clicar em selecionar certificado, primeiro verifique se o certificado já foi selecionado, né? Então, se tiver um número de série é porque o certificado já foi selecionado. Se não tiver, eu vou chamar esse método aqui do ACBRNFE, que vai abrir aquela janelinha lá com os certificados. Eu vou selecionar o certificado, daí ele vai armazenar isso em série certificado. E esse série certificado, o que é que ele é? Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl Home para ir para o início da Unity, Ctrl F, Ctrl V para colar aqui, ó. É uma string. Então a série do certificado vai ficar armazenado numa string na memória. Tranquilo? É isso que faz o método selecionar certificado. O método validar. Esse método ele carrega o XML de acordo com a chave de acesso. Daí ele verifica se foi mesmo carregado alguma coisa, né? Se existia sim um XML lá. Se foi carregado, ele está armazenado aqui na posição 0 das notas fiscais do componente ACBR. Se sim, a gente chama o método valida. Se ele passou por aqui, é porque a nota fiscal está válida. Se não, aqui mesmo ele vai gerar uma exceção e não vai chegar nessa mensagem. Método assinar. Mesma coisa, carrega o XML. Se existe essa nota fiscal, né, se foi carregada mesmo aqui no ACBRNFE, a gente chama o método assinar. Passou por aqui, a nota fiscal foi assinada. Método enviar. A gente chama apenas o método enviar do ACBRNFE e imprime o retorno dentro do memo respostas, que é esse memo aqui. Método imprimir dump. Carrega o XML. Se o XML foi carregado, a gente chama o método imprimir. Consulta Cefaz. A gente pega a chave de acesso, joga em NFE a chave do método consulta, da propriedade consulta de web service do ACBRNFE e chama o método consultar, né, do ACBRNFE. Tá? O retorno a gente põe no memo respostas. Método cancelar NFE. Nós pedimos o protocolo de autorização, pedimos a justificativa, pegamos a chave de acesso, o protocolo e a justificativa e chama o método cancelamento de web service do ACBRNFE, método executar. A resposta a gente põe em memo respostas.lines.txt. Então, a resposta sempre aparece nesse memo aqui. É isso, né? Esses são os métodos que nós chamamos aí do ACBR, tá? Vamos só agora varrer essa Unity, saber se a gente deixou passar alguma coisa, tá? Bom, aqui as variáveis, né? Nós já sabemos a variável secItem é para inserir um item nos produtos, né? A operação, saber se é inserir, alterar ou consultar. Filtro, série de certificado, essa mensagem vai ser usada em alguns momentos. Empresa, cliente, produto, NFE, número, fatura, entrega, retirada, transporte, destinatário, cabeçalho, detalhe e a lista de detalhes. Tá batendo. Form create. Nós já vimos como é que ele funciona. Inserir. Nós já vimos como é que funciona. O carregar valor padrão a gente também já viu como é que funciona. Tem esse método atualiza status da nota, né? O status da nota ele fica aparecendo aqui, ó. A exemplo do que ocorreu, do que ocorre na aplicação lá da NFE de São Paulo, né? No emissor gratuito. O status vai aparecendo aqui. Então nós temos esses status aqui, ó. Em edição, salva, validada, assinada, enviada, autorizada, cancelada. Tá? Esse método é para a gente ficar sempre atualizando o status da nota aqui. O alterar nós já vimos, o consultar nós também já vimos, o método excluir. O usuário clicou em excluir, nós vamos chamar o método excluir do NFE cabeçalho controller. Né? O método excluir ele passa o ID lá para o servidor
NFE cabeçalho controller. Vai ter um método excluir aqui. Tem um to-do, a gente vai ver esse to-do aí depois. Método consulta nós já vimos. Atualiza grid, nós já vimos esse método aí. Pera aí, que aqui eu estou navegando é NFE cabeçalho controle. Deixa eu fechar isso aqui. Agora sim. Excluir a gente já viu. Salvar nós já vimos várias vezes, né? Vimos cada parte do método salvar, nós passamos por ele várias vezes, vendo cada partezinha dele. Cancelar, simplesmente para limpar os campos e retornar para a grid. Filtro rápido, filtro, chamar a janelinha de filtro. Aqui essas actions de navegação nós já vimos nos outros módulos. Grid para edits, isso aqui a gente já viu também. Destinatário keydown, nós já vimos como é que funciona. Produto keydown, nós também vimos como é que funciona. Ao sair da quantidade de produto, a gente já vai calcular o valor total, tá? Então aqui, ó, quando sair da quantidade, o valor unitário ele já foi carregado. E esse vezes esse vai aparecer aqui. É isso que nós estamos fazendo aí. Limpa campos, nós vamos limpar os campos aqui. Selecionar certificado a gente já viu, validar a gente já viu, assinar já vimos, enviar já vimos, imprimir dump também, consultar Cephais nós já vimos, cancelar NFE a gente já viu, atualizar totais a gente viu esse método aí, insere cupom também, insere produto nós já vimos, gera NFE XML. Tá, esse método gera NFE XML, ele é chamado onde? Gera NFE XML. Ele é chamado no action salvar, né? Depois que a gente insere ou altera os dados, a gente já gera NFE, já gera o XML da NFE, tá? Bom, o que acontece nesse método aqui? Nós já estamos com todos os objetos preenchidos, tranquilo? Então a gente pega aqui, ó. De novo a gente testa se o certificado já foi selecionado, senão a gente pede para selecionar. Limpa as notas fiscais do ACBR NFE, adiciona uma nota fiscal e aí começa a informar os dados, tá? Então IDE, que é a identificação, a gente pega lá o código numérico, natureza da operação, indicador de pagamento, modelo, série e por aí vai, identificação da NFE. Depois os dados do emitente, a gente pega da empresa. Dados do destinatário, pega do NFE destinatário. Daí a gente começa aqui a varrer a lista NFE detalhe para pegar os dados do produto e para cada produto pegar os dados do imposto. ICMS, PIS, COFINS, IPI. Tá? Depois vem os totais, né? Total, a gente pega lá do NFE cabeçalho também. E no final das contas a gente pede para assinar, para salvar o arquivo. Ok? Configurar NFE. Esse método ele é chamado, a gente já viu, né? Deixa eu ver para que serve esse método aí. Action sair. Aqui é para ordenar a grid, a gente já viu nos outros módulos. Os métodos de exportação, CVS, XML, HTML, a gente já viu em outros módulos. E aqui nós terminamos a nossa unit, tá? Então a gente viu tudo aí, como é que funciona, tá? O que é que você deve fazer nesse momento? Estudar todo o código, tanto do cliente quanto do servidor. Tem muita coisa para ver aqui, né? Só de controllers tem essa pancada. Se bem que os controllers uns são bem parecidos que com os outros, tá? Os controllers diferentes são aqueles que carregam dados nas grids e o NFE é cabeçalho controller, né? Que é o que no momento de inserir ou de alterar leva todo mundo, carrega todo mundo e manda lá para o servidor. Mas estude esses controllers, estude os controllers no lado do servidor, né? Que você vai ter que colocar NFE asterisco controller para trazer só os controles da NFE, porque ele tem os controles dos outros módulos também aqui. Tranquilo? Lembrando que no server container nós tivemos que modificar aqui, ó. Eu tive que registrar
as classes de pessoa, pessoa física, jurídica, tributação estadual, produto e NCM. E aqui na seção NFE, todos os controles da NFE. Tá? Você pode até se basear o estudo dos controles por aqui. Estude esses controles da NFE e os últimos controles a partir do pessoa aqui, ó. Tá? Esses apareceram nesse módulo da NFE. Nós tivemos também que declarar todos os controles aqui nos uses, né? Iniciando por esse NFE cabeçalho controller. Tá? Todos esses controles aqui, ó, foram feitos nessa aplicação do servidor para o módulo da nota fiscal eletrônica. Bom, chegou então o momento de nós fazermos os devidos testes na nossa aplicação. Né? Isso que a gente vai fazer na próxima aula.